possa, no restante desse culto, dar a glória a Deus. Meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E canções cristocêntricas, canções bíblicas, que dão louvor e adoração apenas àquele que é direito. Eu convido você que abra a sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos 1 Coríntios. Carta de Paulo. Aos Coríntios, capítulo 8. Você aí de casa também. Abra sua Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 8. Se você já encontrou, pode passar os olhos no texto, no título, acima do texto. E continuar, claro, em espírito, com expectativa, temor, esperançoso de que Deus mais uma vez falará aos nossos corações, como começou a falar no início do culto com a leitura do Salmo. Primeiro Coríntios, capítulo 8. Se você já encontrou, passa os olhos no texto, bota a mão de referência, leia o primeiro versículo, o último. Se familiarize com o texto. Assim diz a palavra do nosso Senhor, por meio de Paulo, escreveu essa primeira carta aos Coríntios, capítulo 8. Com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Quem pensa conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria. Mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Portanto, em relação ao alimento sacrificado aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que só existe um Deus. Pois mesmo que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos. E um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Contudo, nem todos têm esse conhecimento. Alguns, ainda habituados com os ídolos, comem esse alimento como se fosse um sacrifício idólatra. E como a consciência deles é fraca, fica contaminada. A comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus. Não seremos piores se não comermos.
nem melhores se comermos. Contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Pois se alguém que tem a consciência fraca vir você, que tem este conhecimento, comer num templo de ídolos, não será induzido a comer do que foi sacrificado a ídolos? Assim, esse irmão fraco, por quem Cristo morreu, é destruído por causa do conhecimento que você tem. Quando você peca contra seus irmãos dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, peca contra Cristo. Portanto, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne, para não fazer meu irmão tropeçar. Feche os olhos, meus irmãos. Fechem seus olhos. Deus, nós, mais uma vez, direcionamos a Ti com temor, súplica, de que o Senhor possa continuar falando aos nossos corações. Nós fizemos a leitura do texto sagrado, que o Senhor disse cada palavra aqui escrita, fizemos a leitura. E sem dúvida o Senhor falou aos nossos corações apenas de olhar, de abrir. Mas nós clamamos a Deus humildemente. Clamamos misericórdia, para que as verdades escritas nesta parte do livro sagrado possam não apenas chegar à nossa mente, aos nossos ouvidos, mas que possam penetrar em nossos corações e nos fazer, ó Deus, mudar, nos aperfeiçoarmos no Senhor e glorificar apenas o Teu santo nome. Clamamos a Ti, ó Deus, o nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, para os nossos corações. Amém. Podemos assentar, meus irmãos. Esses 13 versículos, meus irmãos, que acabamos de fazer a leitura, como você pode observar em negrito acima do capítulo 8, relata-nos acerca das coisas sacrificadas aos ídolos. É o que Paulo está trabalhando nesses versículos que acabamos de ler. É o tema do texto. Neste capítulo de número 8, perceba o apóstolo Paulo tratando sobre a liberdade na igreja. Liberdade que todo cristão, que todo aquele que é chamado por Cristo, alcança quando entende a obra redentora de Cristo na cruz do Calvário. A liberdade do dia a dia no reino. É isso que Paulo está. Neste contexto, percebam mais uma questão sendo levantada. Como disse acima no tema, as coisas que eram sacrificadas a ídolos. Nesta cultura, meus irmãos, obrigado por esse momento. Nessa cultura, um desafio. Gregos, romanos, eram politeístas. Adoravam vários deuses. Além de politeístas adorarem diversos deuses, eles também eram polidemonistas. Polidemonistas. Acreditavam em muitos espíritos maus.
Acreditavam que os espíritos maus tentariam invadir os seres humanos, incorporando-se ao alimento antes de ser comido. E que os espíritos maus poderiam ser eliminados apenas se a comida fosse sacrificada a algum ídolo, a algum Deus. Esse sacrifício tinha como propósito obter algum favor desse Deus e limpar a carne da contaminação demoníaca. A carne descontaminada era oferecida aos ídolos como sacrifício, e o que sobrava era vendida, ou melhor, era servida nas iníquas festas, onde tudo pode. Além da parte que era separada e descontaminada, desconsagrada, oferecendo a outros deuses, a outros ídolos, tinha a parte também que era servida para o povo em meio a festas e outra parte que era vendida no mercado. Quando as pessoas dessa cultura se tornavam cristãs, se sentiam mal por comer o alimento comprado nos mercados de ídolos. Se lembravam da antiga vida pagã e da adoração que antigamente eles praticavam aos próprios demônios. Paulo e os crentes maduros, percebam no texto, eles tinham conhecimento suficiente para não se preocuparem com esse alimento que havia sido oferecido a ídolos e depois vendido no mercado. Alguns cristãos sabiam que as divindades não existiam e que os maus espíritos não contaminavam o alimento. Diante desse contexto, pela graça de Deus, nessa noite perceberemos o caminho apontado pelo apóstolo Paulo para esta questão entre estes irmãos de Corinto. E diante disso, meus irmãos, apesar da temática ser esses alimentos que eram sacrificados aos ídolos, como título usaremos o conhecimento traz orgulho. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. O versículo 1, a parte B do versículo 1, no final do texto, versículo 1, Paulo inicia apresentando a temática, falando sobre os alimentos sacrificados aos ídolos, mas no final ele fecha o versículo 1 dizendo que o conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Em primeiro momento perceberemos então sobre o amor. O amor aqui é usado como filtro, como um óculos, para se entender o que Deus requer do cristão e de sua igreja. O compreender o reino de Deus e seus caminhos. É a maneira como percebemos e entendemos o próximo. Logo no primeiro versículo, após a apresentação do tema, Paulo vem aparentemente cortando o assunto sobre os ídolos. No final do verso ele diz que o amor é o que edifica, é o que constrói, o amor traz crescimento. Percebam. Paulo está dizendo, olha, sim, existem discussões, existem questões, existiam questões daquela igreja, e existem questões em nossa igreja e em diversas outras igrejas, faz parte da nossa natureza. Mas é como se Paulo falasse assim, olha, vocês estão com esse problema, mas vocês têm que pensar nesse problema com um filtro chamado amor. Percebam, o versículo 2 e 3, o apóstolo vem apontando o caminho
a direção para se entender a questão levantada. Passe os olhos, versículo 2 e 3, passe os olhos. Note que ele vem apontando que esta problemática, esta questão dos alimentos sacrificados aos ídolos, é simples. Não existe muito mistério. Ou grandes questões teológicas que muitos procuram. Não coma isso, não coma aquilo, não vá ali, não vá colar. Não é assim que funciona? Paulo está resolvendo isso aqui. Mas ainda que a questão seja simples, o apóstolo relata que não adianta apenas conhecer que essa questão é simples, conhecer que é coisa simples do dia a dia, natural, para quem lê, entende e se aproxima da Bíblia. Não é apenas reconhecer essa liberdade que temos de fato em Cristo Jesus, o conhecimento sobre o reino, a liberdade no Senhor, deve andar fundamentada no amor. O amor é o fruto daquele que está em Cristo. Aleluia. O fruto do Espírito Santo. Gálatas 5, versículo 22. O amor é visto naqueles que verdadeiramente entendem, conhecem, percebem quem é Deus. É isso que Paulo está dizendo. Versículo 3. Perceba. Quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Meus irmãos, recordem que o apóstolo João disse em sua primeira carta: nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão que vê, não pode amar a Deus que não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. João disse em sua primeira carta, capítulo 4, dos versos 19 a 20. Ou seja, Paulo diz aos Coríntios aqui, e claro, a cada um de nós nessa noite, antes de pensar sobre o que é ou não é dedicado a algum ídolo, consagrado a alguém, ou melhor, Paulo está dizendo, quando formos pensar em qualquer coisa referente ao reino de Deus, devemos recordar do nosso dever de amar verdadeiramente a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Deus é amor. E sua palavra, sua santa vontade, devem reger nossos pensamentos e atitudes sobre o reino e sobre o próximo. Após Paulo fazer uma pausa sobre o assunto, para lembrar aos coríntios sobre o dom supremo, perceba, Douglas, ele faz uma chamada na temática no primeiro versículo, ele dá um corte, e olha, se vocês pensarem sobre isso, tomem o amor. Vejam com olhos de amor. É isso que Paulo está fazendo aqui. Versículo 4, a temática sobre esses alimentos é retomada. Olha, veja. Em relação ao alimento sacrificado aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo. E que só existe um Deus. O ídolo não significa nada. Nada. E muito menos os alimentos a estes dedicados. Paulo está dizendo,
Não esquenta a cabeça com isso, não. Não existe ídolo. Bobeira. E os alimentos a eles também. É o que Paulo está dizendo. Os cristãos maduros sabiam disso. Como muitos de nós aqui sabem disso. Porém, alguns neófitos, novos na fé, se viam escandalizados, Eliana. Se viam escandalizados. Diante disso, o segundo momento que pensaremos, de forma breve, perceba, Paulo dizendo, amar e entender, compreender a Deus, nos conduz a amar e entender ao próximo. O compreender a situação do próximo é o resultado natural de quem ama e conhece ao próprio Deus. Perceba no texto, depois leia com calma em casa, mas passe seus olhos dos versos 4 ao 8, o apóstolo retoma o discurso sobre os alimentos sacrificados. Ele retoma o discurso. Depois de mostrar o caminho, ele retoma o discurso, ele continua orientando. No versículo 4, Paulo expressa o seu consentimento para com os cristãos bem instruídos, os quais sabiam que os ídolos nada eram. Sendo assim, o alimento oferecido a eles não estava contaminado. Percebam, existe apenas um único Deus, Paulo diz. Só o Senhor é Deus. Alguns se denominam deuses. Outros criam seus próprios deuses. Às vezes, de forma involuntária, colocamos ídolos em nossas vidas. Geralmente, não em nosso caso, mas esses ídolos são manifestações, projeções, tentativas demoníacas, como nós temos pensado que na EBD, porque o diabo tenta imitar a verdadeira adoração, a religião a Deus. Ele tenta tirar o foco da pessoa de Deus e coloca o foco da pessoa, a adoração da pessoa, em outra coisa. Sabemos isso. Paulo está dizendo, tudo falso. Não são verdadeiros deuses. A moda hoje é fake, né? No pessoal mais jovem aí. Fake, mentira, tudo falso. Meus irmãos, perceba a afirmação do apóstolo Paulo no versículo 6. Para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vem todas as coisas e para quem vivemos. E um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem também vivemos. Perceba, também falamos na EBD. Venha para a EBD. Hoje foi um tema maravilhoso abordado. Recomendo que você depois entre na live que foi feita pela manhã. Dissemos hoje, pela manhã na EBD, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Santíssima Trindade, Deus, o próprio Deus apenas um, mas atuando de três maneiras. E nesse texto, perceba o que Paulo está dizendo: um só Deus, o Pai, um só Senhor, Jesus Cristo, Filho. Paulo faz questão de pontuar, perceba, a igualdade em essência de Deus Pai e Deus Filho. Perceba, Paulo faz questão de mostrar isso. Ou seja, não existe outro Deus além do nosso Deus. É isso que Paulo está dizendo. Meus irmãos, a comida, a bebida, as ruas, as praças, carros, casas, o comércio, o mar, o céu, a terra e sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, tudo pertence ao único e verdadeiro Deus. Aleluia. Então, saiba dessa verdade que o apóstolo Paulo está apresentando aqui. Descanse.
E proclame esta verdade. Só existe um Deus soberano. Só existe um Deus soberano. Perceba Paulo caminhando para a conclusão desse texto, Carla. E ele vem orientando aos irmãos que já foram alcançados pelo conhecimento e paz. Estava conversando com o Kendall hoje no final da EBD. Quanto mais nos aproximamos de Deus, quanto mais com temor nos aproximamos de Deus, aprendemos sobre Deus, né, Anderson? Meus irmãos, mais temor, mais reverência, as nossas pernas tremem quando nos colocamos de joelho diante dele. Mais nós contemplamos a nossa miserabilidade e a grandeza de Deus. É desse jeito, e Paulo está apontando isso. Ele vem dizendo a esses que já sabem, que já entendem sobre isso. Independente da comida ou qualquer coisa que for feita, por quem seja feita, independente da situação, da intenção, tudo pertence ao único e verdadeiro Deus. A partir do versículo 7, uma consideração é requerida. Sim. Neste contexto, como disse na introdução, a consciência de alguns novos convertidos ainda estava os acusando fortemente com respeito a permitir que eles comessem o alimento do ídolo ali que foi comprado na feirinha, que eles sabiam que foi dedicado e tal. Alguns ainda acharam que os ídolos eram reais e maus. Para os novos na fé, o comer trazia lembranças, medo, vergonha e culpa. Você já deve ter conhecido, obviamente, um cristão novo na fé. Cheio de questões, cheio de dúvida. Pode, não pode. Paulo vem direcionando, vem dando esse caminho aqui. O alimento é espiritualmente neutro. Espiritualmente neutro, ou seja, não interfere na espiritualidade. O que você come ou deixa de comer não interfere na sua espiritualidade. Alguns têm alergia de alguns alimentos. Alguns pensam que têm alergia de algum alimento. Mas o alimento na espiritualidade, Paulo está dizendo, não interfere, não interfere. Mas a consciência de alguns ali estava impedindo a compreensão dessa verdade. Diante disso, a partir do versículo 9, a orientação é que o amor seja levado em consideração. Isto, o amor, trabalhado aí em cuidado. O cuidado, o altruísmo é requerido. O pastor Rogério muito bem disse em sua oração, momento de cuidarmos mais do que nunca uns dos outros. E quando passar esse momento, devemos continuar cuidando mais do que nunca uns dos outros, ligarmos para os outros, mandar mensagem, de longe dar um tchauzinho, estar perto. Paulo está requerendo esse cuidado, o altruísmo aqui. Paulo diz, tomem cuidado, tomem cuidado. O cristão que compreende que o alimento não interfere na condição espiritual, deve amar. E evitar que os novos da fé tropecem, se escandalizem. Se não sentem paz em algumas questões do dia a dia, devem ser ensinados. Com eles devemos ter cuidado. Alguns irmãos poderiam ser induzidos a cair em seus antigos pecados, ao envolverem-se com os alimentos oferecidos aos ídolos. Dependendo do cristão neófito na fé. Se vê você dizendo determinadas coisas, frequentar determinados lugares, ele vai questionar, vai ficar cheio de coisinha na cabeça. É o que Paulo está dizendo aqui. Por isso, cuidado, ame o seu próximo. Zele para que o seu irmão não tropece na própria verdade. Os amantes da palavra de Deus, às vezes quando escutam algumas coisas, veem algumas questõezinhas aí, a gente fica
doido pra... Não, né? Corrigir. Não. Tudo tem um tempo, um processo, uma maneira. É o que Paulo está dizendo aqui. Paulo está mostrando, mais uma vez, ele disse no capítulo 6, ele mencionou no capítulo 7, e mais uma vez você percebe Paulo apontando para como cantamos aqui, o alto preço pago, para que todos fossem salvos. Se amamos a Deus, reconheça. Foi porque Deus primeiro nos amou. Tínhamos nós condições alguma de amar a Deus? De lutar contra a nossa natureza? Não. Eu não. Não temos. Se amamos a Deus é porque Ele nos amou primeiro. É o que está escrito na Bíblia, é assim que percebemos. Foi o mesmo sangue que a todos nós redimiu, o mesmo sangue. Versículo 11 e 12. Esse irmão fraco, por quem Cristo morreu, é destruído por causa do conhecimento que você tem. Quando você peca contra seus irmãos dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, peca contra Cristo. Olha, meus irmãos, a questão do exemplo, o peso, a responsabilidade que temos como cristãos. Se o irmão se escandaliza ao nos ver, dizer, comer, praticar, fazer, ir a algum lugar, pecamos contra o próprio Cristo. É o que Paulo está dizendo mais uma vez. Meus irmãos, não podemos ofender uns aos outros, e assim o próprio Senhor não podemos, devemos tomar cuidado, ficar atentos. Devemos tomar cuidado para não ofender o nosso irmão em nossas ações. O chamado testemunho. Alto preço foi pago, Gabriel. Alto preço foi pago. E por isso devemos cuidar uns dos outros. Se o que faço, se o que como, versículo 13, leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei. Paulo está dizendo isso. Para não fazer meu irmão tropeçar. Se o que você diz, se o que você faz, se o que você fala, se o que você, da maneira como você age, trata o seu amigo, a sua irmã, o seu familiar, escandaliza, faz com que o seu próximo, que tenta aproximar do reino, tropece, cuidado. É isso que Paulo está dizendo aqui. Então, cuidado. Conheça as Escrituras e use o amor para edificar o reino. Conheça as Escrituras, aprenda o que a Bíblia diz, como temos feito aqui nesse púlpito, temos pregado apenas a Bíblia, como o Anderson tem feito nas lives, como o Kennedy tem feito na EBD, como as irmãs têm feito nas Débora, como a minha esposa tem trabalhado com as crianças, tenho pregado a Bíblia, e assim por diante, todos os ministérios das igrejas têm andado fundamentado nas Sagradas Escrituras. Conheça a Bíblia, sim, conheça, mas edifique o reino no amor. É isso que Paulo está dizendo aqui. Concluo, meus irmãos, relembrando, o nosso Deus triuno, sim, Pai, Filho e Espírito Santo, Eliane, é o único Deus. Os ídolos são falsos deuses, é o que Paulo está dizendo aqui. Tem boca, feita por mãos de homem, e não falam. Ficam parados quando as pessoas recorrem a eles e clamam, não fazem nada. Servem para nada. Agora, o nosso Deus, a esse soberano, Deus criador e sustentador de todas as coisas, a Ele sim devemos amar e adorar. E conhecer a sua santa vontade claramente expressa nas Sagradas Escrituras. Perceba Paulo dizendo, os alimentos, as coisas sacrificadas, dedicadas aos ídolos, não interferem na vida espiritual, não interferem. Saiba disso. Vivamos em paz. Eu não vou a tal lugar, não. Só existe um Deus, um único verdadeiro Deus, o resto é invenções humanas. Porém,
Se algum irmão ainda não compreende essa verdade, ou outra claramente bíblica, e como temos verdades distorcidas hoje no dito meio cristão, né, meus irmãos? Sempre mencionamos. Dá vontade de chegar no meio assim, para com isso, está errado, não é isso, não é assim que a Bíblia diz, dá vontade. Mas Paulo está dizendo aqui, calma, com amor, com graça. Exatamente. Se algum irmão ainda não compreende esta verdade, ou outra claramente bíblica, devemos orar por ele. Ensinar com amor. Lembre que todos nós fomos comprados por alto preço. Tanto o que já conhece as Sagradas Escrituras, e tanto aquele que tem chegado agora. E por sinal, hoje mencionamos na EBD mais uma vez, não é aquele que conhece demais, aquele que conhece pouco. Quantos rabinos, quantos judeus, quantas pessoas conhecem a Bíblia toda, por sinal, até o próprio diabo conhece, mas não é o conhecimento em si, é a graça salvífica de Deus, é o amor do próprio Deus. Então, se você for alcançado por esse amor e por essa graça, com o conhecimento que Deus tem te dado, ensine com amor. E digo mais, eu não, Paulo. Abra mão de algo, se for necessário, por amor ao seu próximo. Abra mão de algo. Não vá naquele lugar. Não diga aquilo. Não faça aquilo outro. Não se envolva aqui. Não mexa ali. Por amor a Cristo. Lembre. Mas é difícil. Eu vou abrir mão por causa do meu irmão, por causa de não vou. Saiba que tudo que você faz é tão pouco, tão pequeno perto do sangue aspergido na cruz, por amor a você, por amor a mim. Então, lute. Ame ao próximo. Com a si mesmo. Rogamos a Deus, meus irmãos, para que Ele nos conduza a amá-lo sobre todas as coisas, compreender Sua santa vontade e amar ao próximo como a nós mesmos, edificando o reino de Deus. Que o Redentor seja glorificado em nossas ações, em nossos pensamentos, e nos conduza pelo Seu Santo Espírito em Sua maravilhosa, eterna graça. Feche seus olhos. Reflita no texto que acabamos de meditar. É a palavra de Deus, é as Sagradas Escrituras. Pense no versículo. Medite em casa quando chegar. Durante a semana, vá pensando sobre essa verdade bíblica. Eu convido você, da sua maneira, no seu tom de voz, a fazer a sua oração. Se for o caso, pedir perdão. Se for o caso, pedir força para que você se mantenha firme, guardando os mandamentos de Deus e confie apenas no Senhor, deixando os ídolos, deixando as manias. Se for necessário, clame a Deus pelo Espírito do próprio Deus, Ele te dê graça de evitar, de não escandalizar o seu próximo, o seu irmão, a sua irmã, as pessoas com quem você trabalha. Somos cristãos, somos eleitos de Deus, chamados para as boas obras. Devemos dar exemplo, devemos mostrar que amamos a Deus sobre todas as coisas e que amamos ao próximo como a nós mesmos. O conhecimento deve produzir edificação no reino de Deus, deve fazer o nome de Deus glorificar no ser. Deus, mais uma vez exaltamos o Teu santo nome. Agradecemos a Ti, ó Deus,